eu tô aqui. Oi. Agora eu acho que eu entrei. Boa noite, pessoal. A Sandra aqui para conversar com a gente hoje um pouquinho sobre pompoarismo e sobre fisioterapia pélvica. Oi, Sandra. Agora eu consegui entrar ao Oi, vivo. Val. Boa noite. Boa noite. 5 minutos tentando aprender onde que entrava ao vivo aqui. Ai, eu só vi sua mensagem agora. Não tem problema. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá para um assunto super bacana hoje, né? Vamos falar sobre pompoarismo e Ah, fisioterapia pélvica, né? isso. Vamos só aguardar uns minutinhos para ver se entra mais uma turminha aí, Então, né? vou arrumando aqui para me centralizar direitinho. Isso, isso. Isso. Aí, acho que ficou melhor. Sim, tá ótimo. Uhum. Hoje eu prometo que eu vou tentar ler os comentários. Na primeira vez eu acho que eu fiquei tão nervosa que eu nem vi se teve comentário e quais foram e nem vi quem estava na live. Daí depois, quando eu fui tentar ver o vídeo da minha GTV, já não grava, né? Não, As mensagens. exatamente. É. Daí eu falei, ah, Aham. desculpa, quem mandou mensagem, desculpa, eu não vi. Eu tava só focada no seu rosto, no seu rosto. Sim, e também tem muito assunto, né? A gente fica tentando organizar aqui a fala para poder atender a expectativa de quem está assistindo. Sim, Seria muito, muito, muito interessante se viessem perguntas também, para que a gente pudesse direcionar, né? certo. Mas, enfim, estamos aí, né? Eu acho que a gente já pode ir dando início, você não acha? Porque é tanto Sim, assunto, né? começamos porque eu já me atrasei um pouquinho, né? Bem, vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, hoje eu tô aqui com a Sandra Abreu para a gente falar um pouquinho sobre pompoarismo, que é uma prática que ela domina, é uma prática que ela já dá cursos há muitos anos. Eu vou deixar ela se apresentar. E daí a gente vai Uhum. tentar aí hoje na live esclarecer o que é o pompoarismo e o que é a fisioterapia pélvica e para quem se destina a cada coisa, se todo mundo pode fazer o pompoarismo, ou se todo mundo pode fazer fisioterapia pélvica, ou quem que vai fazer o quê, né? Em que época da vida que a gente Isso, vai fazer o quê. E falar um pouquinho sobre certo. as duas técnicas. E daí vamos lá, Sandra, fique à vontade para se apresentar para todo mundo, por favor. Ok, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu adoro essas trocas. Ao mesmo tempo que a gente contribui com as pessoas, a gente também aprende muito, né? Bem, eu sou a Sandra Abreu, sou professora de Educação Física, minha primeira graduação é em Educação Física, sou instrutora de Pilates e analista biodinâmica. Como desde o início da minha atuação profissional, grande parte do meu público sempre foi feminino, né? Então eu acabei me direcionando os meus estudos para poder atender a esse público, né? Que tem tanta, tanta demanda, né? Então, a minha primeira formação foi em educação física, depois veio o Pilates, e por conta do Pilates ser uma atividade muito mobilizadora e de emoções, e eu sempre tive uma escuta muito boa, eu sempre gostei muito de ouvir o que as pessoas tinham para dizer e de alguma forma eu tentar acolher, comecei a ficar intrigada que no melhor momento do processo, essa pessoa ia para uma terapia, porque não era ali comigo mais uma professora de Pilates. Então, fui buscar a formação em psicologia biodinâmica e eu estou falando um pouco sobre isso porque o pompoarismo veio depois. E mesmo aquilo que veio antes, né, na minha vida, na minha formação profissional, ganhou um olhar biodinâmico, que é um pouco do que eu quero passar hoje também aqui, associado a essa questão tão maravilhosa do nosso corpo, que é a função sexual, não só para a reprodução, mas também para nos dar prazer, né, e nos encorajar para a vida. Então, bom, quando chegou o pompoarismo, foi muito interessante porque foi um workshop que eu assisti, meio que caí de paraquedas,
Eu estava em Curitiba fazendo um curso, e era um curso de TRX para eu utilizar na academia. E estava tendo um workshop de pompoarismo, eu e uma amiga que estávamos lá, a Lília, nós entramos para fazer o workshop. E eu já tinha feito a formação em psicologia biodinâmica e trabalho numa linha haitiana, que é essa linha de couraças musculares, terapia corporal, dissolução das tensões associada à carga afetiva, às emoções, enfim. Eu fiquei encantada. Falei, nossa, mas não é só isso, gente. Tá, tudo bem, é uma técnica linda, maravilhosa, vamos utilizar, porque a gente quer ter mais satisfação sexual, isso é realmente importante na nossa vida, mas tem muito mais coisa aí, né? O olhar haitiano, que é da terapia corporal, entende as tensões musculares como couraças. E essas couraças vão moldando o nosso caráter, o nosso modo de funcionar na vida. Então, o que eu pensei? Os exercícios do pompoarismo, eles também são uma ferramenta poderosíssima para o autoconhecimento, para a dissolução dessas couraças pélvicas, para um entendimento muito maior do que é vida, né, para as pessoas, o que é a vida para mim, né? Eu vou entender muito melhor a minha função aqui na vida, os meus objetivos, as minhas missões. Eu vou me encorajar muito mais se eu estou totalmente integrada. E o que acontece? Normalmente, essa área pélvica, que é uma área muito importante, também é muito negligenciada. Por conta das repressões, por conta da educação, por conta dos preconceitos, das crenças limitantes, enfim. E aí eu vi no pompoarismo uma ferramenta maravilhosa para poder trabalhar todas essas questões através do corpo, né? E trazer para a mulher muitos benefícios. Né? Então essa é a minha apresentação, né? Eu quero dizer que eu trabalho com um pompoarismo que visa o empoderamento pessoal, o empoderamento feminino e a melhora nos relacionamentos. Né? Muito bem, muito bem. É um trabalho lindo, né, Sandra? E se a Eu gente fico encantada. É um trabalho lindo, porque quando a gente tem a capacidade, né, do que a gente trabalha, a gente transformar vidas, né, e fazer com que as pessoas se empoderem, fazer com que as pessoas conheçam melhor a si mesmas, é lindo, né? Eu falo que é um trabalho que dá vontade de a gente trabalhar todo dia. Exatamente. E aí, assim, a Camila, muito obrigada, querida. Um beijo para você. Mas falta muito para o perfeito, viu? Eu te garanto. Também estou aqui na luta. Né? Até eu gosto sempre de dizer isso, que a gente está aqui, mas a gente está aqui para compartilhar aquilo que foi muito bom na nossa história, na nossa vida, e que nos trouxe de algum modo cura física, emocional, espiritual. Então é por isso que a gente está aqui. Então a gente está falando tudo de igual para igual, tá? Somos todas iguais, estamos, né, todas juntas. Exatamente. E assim, né, essa questão da lindeza desse trabalho é uma coisa que me empolga sempre quando eu acabo uma turma do pompoarismo a pensar na próxima, Legal. né? Porque eu vejo grandes insights acontecerem, né? Eu faço um link com a psicossomática, com o desenvolvimento psicossexual. Então, muitas pessoas saem do curso de pompoarismo falando, nossa, preciso fazer terapia por um tempo para poder me organizar. Né? E isso é ótimo, porque quem não precisa, não é? E aí busca o processo terapêutico já com um foco, né? Quero olhar para a minha sexualidade, quero olhar para o meu desenvolvimento, quero olhar para as minhas faltas. Então, eu acho isso sempre realmente muito rico. O que você acha de eu falar um pouquinho de como surgiu o pompoarismo? E Isso, é aí eu isso passo a mesmo. bola para você, para você entrar com a Exatamente. parte da anatomia, fisiologia. Tá? Exatamente, eu ia te pedir justamente isso, para você falar um pouco da história do pompoarismo, exatamente o que Uhum. tem a ser o pompoarismo e para que se Uhum. ensina. Beleza. Eu vou começar a falar, se alguém tiver alguma dúvida, escreve aí pra gente, tá? Bem, o pompoarismo, ele tem uma origem muito antiga, tá? O pompoarismo é de antes do cristianismo. Só que não tinha esse nome, tá? Na verdade, era um ritual sagrado. A origem do pompoarismo é simplesmente linda, né? Historicamente, nós temos muitas escritas, né, a respeito de que o pompoarismo surgiu principalmente, foi não só lá, mas principalmente na comunidade celta. Então, as mulheres celtas
elas tinham o hábito de se reunir no templo da Grande Mãe, que assim elas chamavam, para fazer esse ritual do pompoar, que é o quê? Nada mais é do que contrair e relaxar a musculatura do assoalho pélvico, toda essa musculatura que envolve a vagina, o ânus, toda essa região do nosso chãozinho da pelvis, né? Tudo aquilo que está entre a vagina e o ânus, né? Então, a ideia, a filosofia desse ato, delas se reunirem para pompoar, era muito lindo, muito doce. Elas se reuniam para dançar ao som de tambores e, neste som dos tambores, ir contraindo ritmicamente a musculatura do assoalho pélvico, pedindo fertilidade. Então, era uma dança da fertilidade, né? E essas mulheres que se reuniam nesses templos e dançavam ao som dos tambores, contraindo e relaxando a musculatura do assoalho pélvico, eram mulheres guerreiras, eram mulheres muito empoderadas, eram mulheres que escolhiam seus próprios parceiros, isso antes do cristianismo. É algo que, quando eu falo, eu até me arrepio, né? Só que elas também eram consideradas bruxas, né? E as bruxas foram muito perseguidas, queimadas, desvalorizadas. E, na verdade, quem eram as bruxas? Eram as mulheres que estavam conectadas, eram as mulheres que curavam com ervas, eram as mulheres que faziam emplastos, faziam chás, eram as mulheres que benziam. E tudo isso foi muito condenado com a chegada do cristianismo. E, historicamente, é isso. O pompoarismo, que não era pompoarismo, esse ritual sagrado se perdeu. Anos depois, já depois do cristianismo, bem depois, o Tantra resgatou esses exercícios, esses movimentos, resgatou essa parte da história e transformou esse ritual sagrado no pompoarismo. O grande problema é que, com essa mudança de foco, né, o Tantra é algo para ser estudado. O Tantra também é lindo. Infelizmente, ele é muito deturpado. Assim como o pompoarismo também, né? Fala-se em pompoarismo, as pessoas pensam que é algo performático, exibicionista e prostituído, né? Na verdade, sim, foram as geishas e foram as prostitutas tailandesas que descobriram no Tantra o pompoarismo e começaram a utilizar esses movimentos da vagina, né, de toda a musculatura que envolve a vagina, para agradar os seus clientes. E as tailandesas ainda foram além, fazendo aqueles espetáculos onde elas faziam a contração e o relaxamento de uma forma tão potente, inclusive trabalhavam muito com a expulsão, que é algo que a gente não trabalha no pompoarismo agora, e depois eu explico por quê. Valquíria vai explicar melhor ainda do que eu, não é? Essas mulheres faziam espetáculos, assoprar velhinha, cuspir bolinha, engolir bolinha, né? Algo que esteticamente deve ser horrível, né? Não sei até que ponto isso era tão excitante para os homens que iam assistir. Enfim, obviamente chegou ao Brasil através da prostituição também, né? Tem um estudo de um antropólogo, Mauro Querubim, se não me engano. Ele disse que o pompoarismo, nesse estudo dele, ele disse que o pompoarismo chegou no Brasil através de um homem chamado Velho Mestre. Na verdade, isso era um codinome. Ele anunciava nos jornais que as mulheres que quisessem aprender a arte do amor, do pompoarismo, teriam que entrar em contato com ele. E ele dava essas aulas num motel e fazia, né? Essa aula, ela começava com as manipulações, com o relaxamento dessa musculatura, tudo muito prostituído, né? Infelizmente, ensinava a contração, o relaxamento e no final da aula, se a mulher quisesse, havia uma transa para que elas pudessem treinar esse pompoarismo. Coisa feia, né? Coisa muito feia. Pega algo tão sagrado lá atrás e depois transforma numa coisa tão feia, né? Porque a sexualidade, para ser vivida de um modo tão bacana, tão lindo, é um presentão que Deus deu pra gente, né? E aí essa coisa toda atrapalhada, enfim, ele fez muito esse tipo de trabalho, né?
até que a esposa e a filha descobriram e o forçaram a parar com isso. E pesquisando pela internet, existem muitas pompoaristas que escrevem no currículo que foram formadas pelo velho mestre. Olha. Então, assim, né? Foi assim que chegou no Brasil. Hoje, graças a Deus, né? Tá muito diferente. Né? Existem muitas pessoas sérias falando sobre o pompoarismo, e eu entro nessa turminha das sérias, né? Porque eu trago isso com muita seriedade, e não rigidez, a seriedade, né? De olhar para isso como uma ferramenta tão fabulosa que não dá para a gente simplesmente ficar por conta de aquele pompoarismo que vem nas revistas. De repente, algumas pessoas que estão aí dando cursos online há muitos anos já, falando de um pompoarismo performático, tipo, venha aprender uma técnica para segurar o seu homem na cama. Então, assim, quem vier para o meu curso nunca vai me ouvir falar um troço desse, né? Porque eu quero que a mulher seja realmente inteira e feliz, e quanto menos performática, melhor. Eu até coloco para as minhas alunas assim: os exercícios do pompoarismo são para você fazer diariamente, né? Para que você possa ter um tempo do seu dia onde você esteja pensando na sexualidade, onde você esteja cuidando de você com amor e prazer. E na hora do ato sexual, se você quiser brincar de pompoar um pouquinho, porque é muito gostoso, e ensinar o seu parceiro também, porque sentir o pênis pulsando dentro da vagina é uma delícia, ok. Mas sem aquele papo da performance, né? Do contrai aqui, vira ali, contrai para lá, puxa para cá, empurra para lá. Porque aí você perdeu o melhor do sexo, que é a entrega, né? Então, assim, o que eu tenho para trazer da história basicamente é isso. Hoje em dia tem muito trabalho bacana, os médicos já estão indicando nos consultórios o pompoarismo e a reeducação perineal, mas eu acho muito legal porque a reeducação perineal, ela é um trabalho lindo que a Valquíria vai contar para a gente como é, mas o médico indicar o pompoarismo é uma grande vitória, porque não aí está se falando de um curso, está se falando de mulheres ali buscando entender o corpo e otimizar o prazer, né, nas relações sexuais. E não só isso, porque também tem uma função fisiológica importantíssima, que é a continência urinária, fecal, e, enfim. Eu acho incrível os médicos falarem, porque já me ligaram, olha, fui no ginecologista, ele me indicou o pompoarismo. E eu entrei na internet e vi que você tem trabalhos com pompoarismo. Então eu achei isso o máximo. Falei, nossa, né? Que bom! Porque eu acho Né? que até pela história que ela, né, veio, sempre foi muito visto como algo vulgar, né? Como algo Sim, errado, algo pecaminoso, né? exato. Por, Uhum, por conta da história mesmo que ela teve. exato. Sim, Mas, sim. se a gente for pensar, olha como, né, essas mulheres soltas lá no início, quando começou a dança lá delas para fertilidade, Uhum, foram sim. sábias, né? Tem muitos Sábias. estudos, porque o Exatamente. fato delas se reunirem para estar cada uma prestando atenção no seu corpo, entre as mulheres, mas cada uma prestando atenção no seu corpo, e fazer a contração e relaxamento durante a dança, que só da gente estar dançando, movimentando o quadril, nosso assoalho pélvico já tem contração involuntária para poder Sim. estabilizar nossos órgãos, e daí elas ainda contraíam e relaxavam. Daí elas aumentavam a circulação da região íntima, da região perineal, aumentavam a lubrificação e depois, provavelmente, se fossem ter relação com seus parceiros, elas iam ter mais facilidade de ser fértil. Né? Sim, e elas eram excelentes amantes, né? Isso também é relato histórico. Tinha uma consideração também que eu acho importante falar, essa comunidade, né, essas mulheres, elas entendiam que o útero e a vagina eram um grande portal sagrado da vida, porque era por ali que uma nova pessoa surgia, né? Nascia uma criança. Então, é romântico, é bonito, é sábio, como você disse. Infelizmente depois foi deturpado, mas que bom que agora nós estamos aqui podendo falar
abertamente sobre uma técnica tão fantástica para o desenvolvimento emocional, físico, mental, né? E sem falar na ação coordenativa que tudo isso requer, né? Então, eu também estou trabalhando a minha mente, o meu cérebro, de uma maneira que eu nunca trabalhei. Então, eu estou favorecendo aí uma saúde, sim, estou favorecendo uma saúde mental prolongada, né? Muito bom. Exatamente, muito bem, Sandra. Sandra, então, qual é a nossa ideia de hoje da live, né? Falar um pouco do que é a fisioterapia pélvica, porque eu tenho e do que é o pompoarismo, porque eu tenho muitas pessoas que quando chegam aqui no consultório, chegam justamente falando, eu vim aqui porque o médico me encaminhou para fisioterapia pélvica. E daí, quando eu vou falar, você já tem conhecimento do que é a fisioterapia pélvica, né? Então, eu vou te explicar um pouquinho. A paciente normalmente me fala o seguinte: mas é o pompoarismo, não é? Não é aquilo de contrair, de relaxar, né? E daí a gente vai explicar para o paciente que é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho muito Isso, diferente, muito diferente. isso. Por que é um pouquinho muito diferente? Não é nem mais nem menos importante. Mas o pompoarismo, como você disse, é uma técnica milenar, né, que veio de muitos e muitos anos, que na verdade o intuito era contrair e relaxar para melhorar a fertilidade e a função sexual dessas mulheres. E em contrapartida, a gente foi vendo que essas mulheres que não tinham nenhuma disfunção e fazem até hoje esse exercício de contração, eles acabam também prevenindo disfunções. Prevenindo Exatamente. incontinência Sim. urinária, prevenindo flacidez, fraqueza muscular, enfim. E essa é a melhor prescrição do pompoarismo. Exatamente. Mas a princípio a função era sexual. Sim. Diferente da fisioterapia pélvica, que daí a gente vai entrar, que é uma especialidade da fisioterapia. A fisioterapia já tem mais de 50 anos, mas no Brasil. Mas a especialidade em si da fisioterapia pélvica começou com a fisioterapia da saúde da mulher, que é muito recente, se a gente for ver. Foi, na verdade, regulamentada essa especialidade em 2009, que foi quando eu fiz a minha especialização em saúde da mulher. Então, se a gente for ver em relação a outras profissões, inclusive a técnica do pompoarismo é muito recente, né? E a fisioterapia pélvica em si, ela veio da fisioterapia da saúde da mulher e foi mudando aí o nome para fisioterapia pélvica, porque foi abrangendo homens também, né? A gente veio com o intuito de reabilitar músculos e de prevenir disfunções, pensando no conceito muscular da região íntima, igual a gente pensa no conceito muscular da região dos membros superiores, dos braços, das pernas, e faz a reabilitação desses membros, né? E daí teve que vir uma especialidade justamente para essa região da pelve, são os músculos que estão dentro aqui do nosso quadril, né? Toda a parte íntima, ao redor da vagina, do ânus, lá dentro da nossa vagina. E para quê? Para que a gente pudesse realmente ter uma melhor função dessa musculatura, né? E daí entra aí quem faz, né? Quem pode fazer o pompoarismo? E por que então eu vou no pompoarismo ou eu vou na fisioterapia pélvica? Para quem que eu vou, né? E daí isso que eu queria hoje, assim, deixar claro aqui, esclarecer, né? A fisioterapia pélvica, a gente recebe pessoas que já têm alguma disfunção ou tem uma dificuldade no autoconhecimento. Então, às vezes a pessoa, teoricamente, não tem uma disfunção alarmante, ela não está não tá tendo escape de xixi, ela não está tendo dor na relação, mas ela também não tem conhecimento do seu próprio corpo. Ela fala, Valquíria, eu queria fazer pompoarismo, eu queria fazer alguma coisa para fortalecer, para prevenir mesmo disfunções, mas quando eu tento apertar, eu não consigo. Eu não sei o que é esse apertar, o que é esse contrair. Né? E daí, nesse caso, é legal que se faça mesmo uma avaliação da fisioterapia pélvica para que a gente possa explicar para essa mulher, porque tem muita gente que tem dissinergia de movimento. Né? Você pega pacientes que já estão casados há muitos anos, que têm uma vida sexual ativa, que não reclamam de incontinência urinária, mas quando a gente pede para contrair, para a paciente fazer uma força como se fosse segurar o xixi, como se fosse fechar a vagina, essa paciente ela faz a expulsão, ela faz o contrário. E daí, por isso que é importante a gente ter esse autoconhecimento para que a gente possa fazer atividade de maneira adequada. Exatamente.
A gente, na fisioterapia pélvica, vai tratar daí, no caso, as disfunções. Então, as pacientes que já têm uma incontinência urinária, que já têm uma infecção de urina recorrente, que já tem dor na relação, essas pacientes, elas precisam fazer primeiro a fisioterapia pélvica para corrigir essa disfunção e depois poder fazer para o resto da vida o pompoarismo. Exatamente. O É pompoarismo exatamente para assim que eu manter. coloco. Uhum. Porque quando eu faço os cursos, vem pessoas com todas essas questões, né? E muitas pessoas que passaram pelo meu curso, porque no meu curso você tem um nome que eu falo o tempo todo, é o seu, né? Eu falo, olha, tem que fazer uma avaliação primeiro com a fisioterapeuta pélvica para depois, né? Tem algumas pessoas que têm uma facilidade enorme de entender a contração, o relaxamento, e saem do curso assim, joia para fazer, para treinar e para ficar bem. Mas muitas delas não sabem se estão contraindo ou se estão relaxando. Outras tantas têm uma tensão tão grande no assoalho pélvico que não adianta tentar contrair, já está muito rígido. E um músculo rígido é potencialmente fraco. Então, isso tudo eu explico. Precisa reabilitar essa musculatura, esse conjunto de músculos, né, que ficam aí no assoalho pélvico, para que você possa realmente praticar o pompoarismo e ser beneficiada. Eu deixo muito claro isso, que essa força de expulsão é pior do que se não estivesse fazendo nada. Né? Que você está empurrando suas vísceras para baixo, fazendo força contrária. Já tem a ação da gravidade, já tem a própria idade, mulheres que já gestaram ou que estão gestantes, mulheres que têm sobrepeso. Tudo isso aumenta muito o desgaste nessa musculatura. Então, assim como eu tenho que fazer agachamento para não ficar com a minha coxa flácida, eu também tenho que fazer um exercício de fortalecimento de toda essa musculatura tão importante, que está exatamente no meio do nosso corpo, né? Sustentando tudo que está acima dele, Exatamente. né? Então, eu sempre deixo isso bem claro, né? É importantíssimo uma avaliação, mesmo que seja para chegar numa avaliação com a fisioterapeuta, preferência Valquíria, né? E a Valquíria fale, olha, tá tudo bem, pode fazer o pompoarismo. Show, vai fazer. Ou então fala, olha, tem alguma coisa aqui pra gente cuidar, essa musculatura tá muito tensa, eu vou te ensinar a relaxar essa musculatura. Enfim, com todas as técnicas que você tem para oferecer. Então, eu sempre friso muito isso, né? Que isso é Ótimo. muito importante. Que bom, porque Uhum, exatamente, né? Se a gente se a paciente já passou por uma avaliação, se ela já sabe que está tudo ok, né? Que a musculatura tem uma boa função, não é nem para a gente ver na avaliação se aquela musculatura já está super forte ou não, se ela está fraca ou não. uhum, E um uhum, paciente que não treina, nenhuma pessoa que não treina essa musculatura vai ter uma musculatura forte. Não tem, porque a gente uhum. Não tem como. sobrecarrega essa musculatura o dia inteiro. Né? E a Uhum, gente só utiliza e a gente não fortalece essa musculatura, né? Não uhum, faz um uhum. trabalho de contração, de relaxamento suficiente para mantê-la tão boa em relação ao que a gente faz com o braço, com a perna, né? Você viu o pessoal Exato. assim sarado na academia, né? Fazendo Uhum, exercícios e você acha que aquela pessoa deve ser super boa e sarada em tudo. E, infelizmente não é, né? Nem todo mundo é. E às vezes a gente vê pessoas que fazem atividade física também com uma constância muito grande e não tem, às vezes, até não relatam fraqueza dessa musculatura, mas tem, às vezes, uma tensão muito grande nessa musculatura. E essa tensão também é ruim, porque essa tensão uhum. exagerada também gera dor durante uma relação sexual, também gera uma dificuldade na hora da micção para urinar, não faz o esvaziamento completo. Então, assim, qualquer disfunção é importante realmente que seja tratado antes. Porque às vezes o Uhum, paciente chega aqui para mim e ele vem no intuito que ele quer fortalecer, porque ele quer que a sua musculatura forte, porque ele está perdendo xixi, mas é um paciente que às vezes ele está com uma tensão muito grande. E até dói para a pessoa, né? Quando a gente palpa, ou quando o paciente sim. relata que ele vai ter uma relação sexual, ele fala, dói, Valquíria, incomoda. E daí a gente precisa primeiro diminuir esse tônus, diminuir essa tensão desse músculo, para depois ele conseguir fazer o exercício de forma adequada. Né? Ou então a gente Certo. pega um paciente que tem um grau de força muito pequenininho, que já está com uma dificuldade de ter até prazer durante a relação, porque está com uma Sim. flacidez muito grande.
e a gente pede para esse paciente fazer uma contração, a gente nem vê essa amplitude de movimento. Esse paciente, por exemplo, se ele for iniciar o exercício de pompoarismo, sem ter feito essa avaliação primeiro, ele pode se frustrar, né? Ele pode falar assim, poxa vida, mas né, será que eu estou contraindo? Parece que eu não estou sentindo. E daí, mesmo que ela consiga sentir um pouquinho, ela pode fazer esse pompoarismo e acabar fadigando essa musculatura. Então, a Exatamente. fisioterapia pélvica, ela vai justamente ver qual é o grau de força, se tem amplitude de movimento e qual é a resistência que esse paciente tem. Para a gente justamente passar um treino adequado para que esse paciente possa, né, fazer, eu consigo contrair durante 6 segundos e durante 7 repetições. Então, eu vou passar uma série de 6 segundos. E daí o paciente vai fazer tantas repetições de 6 segundos com tanto tempo de relaxamento, porque também precisa ter um relaxamento para o músculo descansar. E daí, depois que esse paciente está apto para alta, e daí esse paciente já não tem mais disfunção, ele tem uma boa coordenação dessa musculatura, o pompoarismo é fantástico para que ele possa manter, né, toda essa força muscular. Porque quanto mais idade a gente faz, mais massa muscular a gente perde, né, mais hormônios a gente perde, não é? Exatamente. Ainda tem a questão hormonal, realmente, muito bem lembrado. Sim. E tem uma coisa também, Valquíria, que assim, né, as mulheres que às vezes querem fazer o pompoarismo, mas não querem fazer um curso, não querem, porque ainda acham que isso é muita exposição, às vezes caem no erro de consultar a internet, de entrar em contato com uma sex shop e comprar uma porção de acessório desnecessário, tá? E começar a fazer tudo errado, né? Então, assim, especialmente para essas mulheres que têm o desejo de fazer, de conhecer e que não querem ir até o curso, uma consulta com uma fisioterapeuta pélvica é muito adequado. E para as minhas alunas que passam pelo curso, eu peço para fazer os exercícios sem o uso de equipamento nenhum. E quando elas terminarem o protocolo, que eu passo que eu entrego para elas como material no curso, quando terminar esse protocolo, antes de começar a utilizar os acessórios, passar pela fisioterapia pélvica para ter orientação, para não achar, porque eu acho que eu estou fazendo certo. Isso é muito complicado, né? E é muito possível fazer o pompoarismo sem nenhum tipo de acessório. É claro que o colar tailandês, o benhua, os cones, eles são muito bem-vindos, mas é importante ser acompanhado, Sim. né? É muito importante que esse tipo de prática seja acompanhada pelo fisioterapeuta. Aprendeu? Ok, aí vai fazer para a vida inteira, né? Exatamente, Sandra. Até porque o que a gente vê, a maioria das mulheres, mesmo aquelas que não têm disfunções, não relatam alguma queixa, alguma dor, alguma incontinência, não tem o hábito de praticar atividade física com essa musculatura íntima, né? Que Sim. deveria ter, mas a gente não tem, né? A gente foi criado num mundo de tabus que essa região era realmente, né, a última que você podia relar. Então, lá para tira a mão, né? E a gente cresce achando que essa musculatura não precisa ser observada e ser trabalhada. E daí, quando a gente começa a notar que alguma coisa já não está boa na relação, porque parece que eu não tenho tanto prazer quanto eu poderia ter, né? Ou que alguma coisa não está boa porque parece que eu saio e eu não consigo, né, segurar a minha urina muito tempo. Né? E daí a gente começa a perceber o quanto é importante. Que bom as mulheres que percebem antes, né? Exatamente. Daí já praticar, já realizar um pompoarismo, já passar por uma sessão de fisioterapia pélvica, para prevenir justamente essas disfunções e para ter uma qualidade de vida melhor. E tem uma coisa também que é tão importante a gente falar, né? É tão bom quando a mulher consegue entender sua sexualidade, consegue ir para uma relação sexual inteira, vivendo o momento, curtindo aquilo ali, né? Que tá gostoso demais, e que ela consegue também atingir o orgasmo. O orgasmo é uma delícia, né? Toda mulher merece experimentar um, dois, três, vários, muitos orgasmos na vida. E tem muitas mulheres que nem sabem o que é isso. Exatamente.
E a gente perguntava, mas tudo bem, mas como é que é a tua relação? Ela é satisfatória? Eu tenho um pouco de preguiça de começar, mas depois que eu vou, eu faço e tal. Tá, mas é essa empolgação que você tem para falar da tua relação sexual, né? Aí você já vai sacando que aquela pessoa não consegue atingir um prazer que a deixe satisfeita, encorajada para a vida, né? Feliz porque está ali. Então, isso é muito importante, que a mulher busque também a possibilidade de ter prazer durante a relação sexual e que ela possa atingir os orgasmos, né? E essa experiência única, que é uma grande expansão de energia, uma grande expansão de consciência. E como Então, a não é justiça é só. importante para isso, né? Porque quando Sim, eu quero sim. ter performance num jogo, quando eu quero ter Uhum. performance num esporte, eu preciso praticar esse esporte, né? Eu não Sim, vou ganhar treinar. a corrida da General se eu não Uhum. pratico pelo menos 2, 3 vezes por semana uma corrida, né? E eu não vou Uhum. chegar lá e vou correr pela primeira vez e vou ganhar, né? E quando a gente Exato. fala da relação sexual, para ter mais prazer, a gente fala, Valquíria, mas eu faço, tenho ato sexual, e daí eu já não estou praticando durante o ato sexual, né? Você pode estar praticando, mas poderia ser tão bom se você também estimulasse essa musculatura antes. Por quê? Pensa só, a gente fica 24 horas por dia utilizando essa musculatura e muitas vezes passa aí de 24 horas, né? Para muitas e muitas pessoas, sem ter relação sexual. Não é nem todo mundo que se vê todo dia, e mesmo quando se vê a Uhum. correria do dia a dia, né, tem relações sexuais mais Uhum. espaçadas. E todo esse tempo que a gente não está tendo relação sexual, a gente precisa dar algum estímulo para essa musculatura, né? Uns estímulos de Uhum. contração, de relaxamento, a gente fazer algum tipo de palpação nessa musculatura para que a gente possa estimular a circulação. A perna, o nosso braço, né, a nossa cabeça, a gente utiliza todos os dias e a gente movimenta. E ainda assim a gente vai numa academia ou vai fazer uma Exato. atividade física, né? Então a Ou gente vai receber uma massagem, exatamente. Então a gente né? precisa Uhum. justamente tocar essa região, massageá-la, né? Estimular a lubrificação dessa região, né? O quanto é Uhum. gostoso quando a gente entra numa relação e a gente começa uma relação sexual e a gente nota que justamente pelo fato de estar sendo tocada ou de estar se tocando, a gente começa a lubrificar mais. Então não é só pelo fato do que a gente está pensando, é porque a gente tem ali dentro da vagina as glândulas de Bartolin, que são pequenos furozinhos, onde vai saindo a lubrificação. E quando ela começa a fazer contração, relaxamento, porque a gente está ficando excitada, e quando a gente começa a palpar, vai saindo mais lubrificação. Então, se a gente fizesse isso durante a semana, com roupa mesmo, não precisa tirar a roupa, né? Quando a gente ainda Uhum. consegue fazer esse exercício, a gente estimularia a circulação e a gente iria prevenir várias outras disfunções, porque a gente ia estar mantendo aquela musculatura saudável, funcionante, Uhum. né? E Sim, daí, sim. para chegar nos colares tailandês, para chegar nos cones de pompoar, que a Uhum. fisioterapia pélvica também utiliza quando o paciente Uhum. já está com um grau mais elevado, a gente Uhum. ainda tem um caminho enorme. E daí, na fisioterapia Sim. pélvica, o que a gente faz, né? Quando a gente quer que o paciente ganhe mais força e mais resistência, a gente testa esses cones, porque cada cone tem um peso. Então, não dá pra gente achar que qualquer paciente vai conseguir colocar um cone vaginal e levantar sem roupa íntima e ficar segurando esse cone dentro da vagina por muito tempo, né? A gente pode até fadigar com a musculatura. Então, a gente Sim. precisa testar esses cones. Vou só mostrar os cones para o pessoal saber do que a gente está falando. Os Sim. cones, eles lembram, eles são pezinhos, como se fosse um halter para a vagina. E daí todos eles são basicamente do mesmo tamanho, mas cada cor tem um peso diferente. Então a gente vai ter pesos desde 20 gramas, e antigamente era de 20 a 60, 70 gramas, dependendo da marca. E agora a gente tem uma linha da Fabiana Delantoni, que é uma fisioterapeuta pélvica, que criou junto com a Hot Flower pesos maiores para paciente que já está muito bem e quer fazer uma hipertrofia melhor, fazer um fortalecimento melhor dessa musculatura. Porque hipertrofiando a gente diminui o espaço do canal da vagina. E a gente Sim. consegue daí
ter mais prazer e dar mais prazer, né? Ficar mais justa, vamos dizer assim, né? Uhum. E daí, o pessoal da Hot Flowers criou alguns pesos maiores. Então, tem peso ó, de 100 gramas, tem peso de 120 gramas. Uau! É bastante! E É precisa bastante. muito! E precisa de tudo isso, né? Depende para que você quer, né? Depende de que nível você tá. Depende do que você pode fazer, do que você já consegue fazer com a sua musculatura, né? Para a fisioterapia pélvica e para o trabalho da Sandra também, né? Ó, eu vejo isso no que ela fala. O importante é a gente estar funcional, a gente está Exatamente. né? Funcionando bem e servindo bem, e nos dando prazer e nos prevenindo as disfunções, né? E daí, Sim. assim, usar um peso maior ou um peso menor é opção de cada um. É justamente a pessoa falar assim, não, vou querer, mas eu quero, eu já tô boa, eu sei que você já quer me dar alta, mas eu quero continuar, porque eu quero chegar num peso maior, porque eu quero ter mais prazer, eu quero dar mais prazer. Daí quando a gente fala do prazer, tô só olhando na hora aqui para ver se não vou esquecer de Sim, eu falar. também já olhei aqui. Quando a gente fala do prazer, a gente fala que precisa ter atividade física para ter aumento da circulação. E precisa também a gente ter esse conhecimento, como a Sandra falou, não precisa nem de acessórios no começo. Só o peso do nosso próprio corpo, do nosso tronco, né? O movimento, fazer a contração e levar essa musculatura sentido cranial, né? Sentir essa contração acontecendo e sentir um relaxamento acontecendo, ou seja, esse movimento, essa contração, ela já aumenta a circulação, como eu disse, já aumenta a lubrificação. E se eu contrário durante uma relação sexual, eu noto que eu consigo, além de lubrificar melhor, estimular esse músculo aqui, ó. Então, se eu contraio mais a vagina, a gente tem esse músculo que vai bem aqui da nossa virilha até o nosso clitóris, que é aqui, o isquio cavernoso. Esse músculo isquio cavernoso, ele é responsável por mandar sangue para o nosso clitóris, oxigenar melhor nosso clitóris. E daí Ele é o nosso melhor amigo. o nosso clitóris fique com mais ereção e que a gente tenha mais prazer. E lá por dentro, como o nosso clitóris, como eu mostrei na live passada, né? Ele é grande, ele tem as perninhas aqui por dentro desse músculo. Quando eu contraio e relaxo, eu faço com que o pênis toque mais no meu clitóris. E eu tenho mais sensação de prazer. Então, gente, quanto é gostoso quando a gente tem uma relação em que a gente fica satisfeita com aquela relação. Né? Ninguém está dizendo que a gente precisa ter orgasmo em todas as relações, mas que bom seria se tivesse. Né? Que bom seria se tivesse. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente nos dá prazer e dá prazer ao outro. Né? Que se a gente está com alguém é porque a gente gosta e a gente quer que a pessoa também tenha a melhor relação. Sim, claro. Né? Sim, com certeza. Muito bom. bem. Muito bem. Bem, previne cirurgia, Márcia, perineoplastia. a Márcia falou que previne cirurgia de perineoplastia, sim. A gente pode com isso prevenir, porque a gente fortalecendo, trabalhando a função dessa musculatura, é mais difícil a gente ter que fazer perineoplastia, que é quando a pessoa já nota uma flacidez muito grande, um alargamento muito grande da região perineal e precisa ajustar. Então, se a gente realmente fazer exercício, é difícil a gente precisar vir a fazer a cirurgia, né? Assim como cirurgias de períneo, bexiga caída. Então, todas essas coisas que podem acontecer ao longo do tempo, né? Útero caído, que são os prolapsos, né? Prolapso uterino, prolapso de bexiga, eles podem ser evitados se a gente tem uma boa função muscular e trabalha essa musculatura diariamente, né? E, gente, são exercícios de 5 minutinhos por dia. Exatamente, é tão pouco, né? Né? Depois que a gente aprende, a gente pode fazer na fila do banco. Em qualquer lugar. Em E qualquer ninguém vai lugar. saber o que a gente está fazendo. Então é tão importante, né? Seria tão importante se todos pudessem conhecer um pouquinho e se dar esse direito, né? Sim. E a Dalene Linda está perguntando para mim se pode usar os cones e depois experimentando os uso das bolinhas. Daí, na fisioterapia pélvica, o que a gente faz? A gente pede o primeiro cone e daí, conforme a paciente já consegue fazer exercícios com cone de 20 gramas, com cone de 30 gramas, a gente vai evoluindo para as bolinhas.
Porém, que as bolinhas precisam ter um controle um pouquinho maior. Mas para as pacientes também que têm muita flacidez, que de repente não conseguem nem sentir o cone direito dentro da vagina, a gente já entra com as duas bolinhas, que são as bolinhas de pompoar, que são maiores, porque elas têm um guiso dentro delas. E quando a gente coloca as duas bolinhas dentro da vagina e se movimenta, Ela vibra. essas duas bolinhas bate e vibra. Então a percepção para a mulher que está com pouca sensibilidade é maior. Então depende de qual mulher e depende de qual é como que está a função do assoalho pélvico dela. Por isso é importante a avaliação, né, É Valquíria? importante a avaliação. Voltando um pouco no assunto da cirurgia, uma coisa que eu sempre oriento também, porque às vezes não há outra forma, tem que fazer cirurgia. A importância da reabilitação desse assoalho pélvico, porque uma cirurgia, ela não garante que você não vai ter novamente um prolapso, que você não vai ter novamente algum problema relacionado à disfunção dessa musculatura. E eu conheço uma moça da minha idade, mas quando ela fez a cirurgia, ela era muito jovem, ela fez essa cirurgia de períneo quando ela tinha 38 anos. E aos 45, ela já estava de novo com os mesmos sintomas. Tá? Então, isso me chamou muita atenção. E quando eu fui conhecer a prática do pompoarismo e o próprio trabalho da fisioterapia pélvica, eu entendi a importância de você trabalhar a função dessa musculatura, né, para prevenir uma cirurgia, uma necessidade de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica, mas também para recuperar e para manter o resultado alcançado com a cirurgia. Uma cirurgia. Exatamente, exatamente. Não são poucas também as pacientes que eu tenho aqui que já passaram por um procedimento cirúrgico de correção, né, de localização do útero, da bexiga, né, que fizeram a cirurgia de períneo, que o pessoal fala, né, colocaram telinha, e que depois vieram a ter prolapso e descida desse órgão de novo. Por que isso acontece? Porque as pessoas, quando já tem algum tipo de prolapso, alguma descida de bexiga, né? E isso, gente, a gente não vai ver a bexiga para fora, né? A gente vai ver a bexiga, por exemplo, quando está descida, empurrando um pouco da parede vaginal para o lado de fora. Então, deixa eu tentar mostrar aqui. Então, é como se aqui dentro do buraco da vagina, a mulher, na hora que ela fosse se lavar, ela sentisse como se fosse um abaulamento. Né? E esse abaulamento a mulher pode sentir só na hora que ela tosse, porque às vezes está um grau baixo, né? Então ela sente que na hora que ela tosse vem uma bolinha, ou às vezes é um grau tão elevado que a mulher já vê mesmo uma bola aqui por fora. Isso incomoda muito, isso atrapalha a vida sexual. E daí, o que é importante a gente fazer? Se esse órgão já desceu, é porque essa musculatura não estava forte o suficiente para sustentá-lo. A gente precisa de músculos, de ligamentos e de fáscias para sustentar esses órgãos. Então, realmente não é só o músculo, mas uma grande parte é o músculo, e o músculo é passível de fortalecimento. Então, se eu fortaleço essa musculatura antes com atividade da região íntima, eu previno já vou querer, mas eu já tenho. E aí, eu já tenho que fazer a cirurgia? Depende do grau. A gente precisa avaliar. Dependendo do grau, é possível a gente fazer a fisioterapia pélvica primeiro. De repente, já reposicionar melhor. E a paciente falar assim, agora não me atrapalha mais. E agora eu preciso fazer mais. E dependendo do grau, eu já deixo bem claro, o seu caso é cirúrgico, porque já está pro lado de fora, já corre risco de lesão, está roçando na roupa íntima. Mas é importante que a gente faça um pouco de fortalecimento primeiro, para que você vá para uma cirurgia com uma musculatura mais forte, mais funcional. E daí, quando você sair dessa cirurgia, você não vai perder a sua cirurgia logo. E você já sabe fazer os exercícios para continuar depois. Né? Porque a maioria dos pacientes que eu recebo, que já fizeram uma, duas cirurgias de períneo e tiveram perda dessa cirurgia, ou seja, voltou como era antes, ou pior, é porque não foram orientadas a fazer exercício dessa musculatura antes, foram direto para a cirurgia só posicionou de novo o órgão no lugar, mas ela não fortaleceu o seu músculo, não é mágico. Exatamente. Né? E o músculo continua fraco e depois a pessoa perdeu a cirurgia.
E você sabe que, falando como professora de Pilates agora, né, como educadora física, eu oriento muito nas minhas aulas de Pilates a ação do assoalho pélvico, mas não, assim, conforme eu aprendi no método Pilates, mas sim como eu aprendi nos exercícios do pompoarismo e também com algumas outras técnicas que eu fui associando, por exemplo, do abdominal hipopressivo. Então, assim, quando você ativa corretamente o assoalho pélvico, através de uma conexão neuromuscular, você também ativa fibras do transverso de abdômen e dos multífidos da coluna. Portanto, um assoalho pélvico favorece uma boa postura. E, às vezes, não raro, um trabalho bem específico com esse centro de força, mas quando a gente fala em centro de força, as pessoas imaginam que tem que fazer muita força, e não é nada disso. Né? É uma percepção bem específica que eu costumo passar isso nas aulas, né? Aquilo que é possível dentro de uma aula de Pilates. E associar trabalhar com esse centro de força ativado durante todos os exercícios, então, hora deitado de barriga para baixo, hora barriga para cima, hora sentado, hora em pé, hora na bola, que é uma superfície móvel, ou nas plataformas de equilíbrio, eu estou dando inúmeras formas de estímulo para essa musculatura se manter ativa, tá? Ganhando força, ganhando resistência, ganhando coordenação motora, criando novas redes neurais e muitas vezes aliviando quase que por completo as dores da região lombar. Exatamente. Uma das maiores causas de dor lombar é flacidez e fraqueza do assoalho pélvico. Dor lombar e dor no cóccix. Né? É a Sim, mulher sim. falando, que eu sempre falava isso. Eu dei aula de Pilates há muitos anos. Na época eu estava fazendo a pós, depois eu comecei a trabalhar com a saúde da mulher e ainda dava aula de Pilates. E era justamente isso. Era lembrar o paciente o quanto era importante ativar também a musculatura do períneo. Porém, o que a gente vê ainda hoje, né? Hoje eu não dou mais a aula de Pilates, mas eu vejo pelas colegas que dão a aula de Pilates, o quanto elas têm pacientes que às vezes falam assim, mas eu não estou conseguindo sentir. O que é isso? Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Provavelmente essa paciente tem uma falta de conhecimento corporal ou até uma fraqueza mesmo do assoalho pélvico, ela não vai conseguir contrair a musculatura de períneo enquanto ela está pendurada lá no reforço, né? Enquanto ela está subindo na chair, fazendo exercício lá de quadríceps. E daí, para essas pacientes, aí o Pilates ele continua sendo indicado, mas ela também precisa fazer uma avaliação e um fortalecimento do assoalho pélvico para dar conta de fazer a aula de Pilates e se beneficiar também do exercício da musculatura do assoalho. Né? Sim, olha, tem um comentário aqui, né, para você. Você até sabia quando eu estava contraindo. E sim, é muito possível a gente observar isso na aula de Pilates. A gente sabe quando o aluno está contraindo ou não, porque modifica completamente o alinhamento postural. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é muito interessante isso. E às vezes você vê a pessoa pelejando no exercício de equilíbrio, você só lembra e o assoalho pélvico. Na hora vem aquele alinhamento, aquela precisão, né, aquele equilíbrio. As pessoas que fazem yoga, eu noto as pacientes que eu atendo que usam a prática da yoga, me falam muito isso. Valquíria, depois que eu comecei a fazer os exercícios de assoalho pélvico, eu consigo fazer melhor minhas posturas de yoga. Porque eu consigo me manter mais em equilíbrio, né? Então, quando a gente ativa o assoalho pélvico, a gente favorece nosso equilíbrio sem dúvida nenhuma. E o Pilates é uma técnica sensacional, né, para continuar mantendo o fortalecimento e a função do nosso assoalho pélvico depois que a pessoa fez a reabilitação do assoalho pélvico. Né? O que a gente não dá para colocar é que o Pilates vai tratar uma disfunção. Mas é muito possível que ele mantenha a força e até ganhe um pouquinho de força do assoalho pélvico para os pacientes que não têm disfunção nenhuma e fazem a contração adequadamente. Né? Sim. A minha colocação foi justamente isso, né? O quanto a ativação do assoalho pélvico, e para eu ativar eu tenho que estar sabendo o que eu estou fazendo, então já seria todo um outro processo, mas o quanto é possível trabalhar o fortalecimento e a percepção dessa musculatura também nas aulas de Pilates. Né? Agora, aí a gente não está falando de pessoas que têm disfunção. A gente está falando de um centro de equilíbrio, porque o assoalho pélvico está intimamente ligado com o nosso centro de gravidade. Exatamente. Então, o Pilates é o tempo todo você desafiando a gravidade, né?
com as posturas, com os movimentos. Tem exercícios que são bem básicos, mas tem outros que são bem elaborados, os acrobáticos, os movimentos mais avançados. Se você coloca um aluno que não tem uma consciência muito boa desse corpo e da ativação correta da musculatura, você vai levá-lo a um quadro de lesão. Então, o primeiro passo é sempre nos princípios básicos, nos conceitos, na ativação correta. Então, seria algo para somar, né? E Mas eu sei. como é importante, né, quando a professora tem essa, quando a instrutora de Pilates tem esse discernimento. Porque não é difícil a gente ver pacientes falando assim, eu parei de fazer o Pilates porque estava me dando dor. Mas se está me dando dor é porque eu não estou fazendo a técnica de maneira correta, né? Val, tem uma pergunta super importante aqui, a gente está com pouco tempo, tá? Sinto muita dor na região do útero após o orgasmo. Estou investigando, mas os exames iniciais deram tudo normal. Pode ser alguma disfunção? Estou perdida. Pode ser alguma disfunção. É importante que passe mesmo na ginecologista, que faça uma boa avaliação, todos os exames necessários, mas pode sim. Tem várias disfunções que geram dor depois do ato sexual, né? Que foi o que ela colocou, e após o orgasmo, principalmente. Pode ser por uma disfunção, pode ser desde uma endometriose, pode ser um vaginismo, pode ser uma dispareunia, pode ser uma vulvodínia, pode ser tanta coisa que é importante que faça os exames e passe numa fisioterapia pélvica também para ver a parte muscular. Mas pode sim. Pode ser sim. Tá certo? Gente, eu acho que certamente tá em cima, né? Sim. Acho que vai dar Vamos então. Vai sim, já olhei aqui também, estou de olho aqui. Que bom que deu tempo de responder aqui para a Cris, né? E Cris, marca uma avaliação com a Valquíria que você não vai se arrepender, eu te garanto. Bem-vinda. Muito bem-vinda. Bem, gente, o papo foi muito gostoso, passou muito rápido. Né? Eu queria agradecer a Sandra e agradecer a todo mundo. Eu que agradeço. Foi muito bom. Foi muito, muito bom, muito rico. Muito bom. Olha lá, um beijo para vocês. Prometemos. Sim. Tem mais comentários aqui, eu estava parada no comentário lá de cima, sim, estaremos juntos, assim. Com certeza. Vamos vir, né? Se Deus quiser, vamos vir mais vezes para a gente poder passar um pouquinho do conhecimento para edificar mesmo, né? A vida de mais pessoas. Muito bem. Gente, se qualquer dúvida, fique à vontade para mandar direct depois para mim ou para Sandra, tá? Na minha bio também tem um link que vai direto no meu WhatsApp. Fique à vontade para me mandar o WhatsApp. E a gente está aí à disposição, né, Sandra? Sim, aí tem uma sugestão aqui depois para a gente falar sobre a menopausa. Climatério e menopausa. Vamos? Vamos falar, Márcia? Então, muito bom. Então, um ótimo final de semana para todo mundo. Vou tentar salvar a live aqui para vocês poderem... Ok. Muito bom. Beijo, Valquíria. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.